Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar o tema O segredo para a recuperação renal pela raiz. Ananás e 7 preciosos tubérculos, desintoxicação, redução da creatinina. Pessoas fracas. Dica para usar abacaxi desta forma para desintoxicar os rins, reduzir a creatinina, restaurar os rins da raiz. Caros amigos, todas as manhãs, quando acordamos, já notamos como nossa urina se parece? Às vezes é transparente, às vezes amarela escura, até mesmo com espuma na superfície. Essas mudanças aparentemente pequenas são, na verdade, um chamado silencioso dos rins, o órgão que é considerado a maravilhosa máquina filtradora do corpo. Nossos rins trabalham incansavelmente todos os dias, filtrando quase 200 litros de sangue, eliminando toxinas, equilibrando água e eletrólitos, regulando a pressão arterial e mantendo a saúde geral do corpo. Mas uma vez que os rins enfraquecem, o corpo começa a acumular toxinas, o nível de creatinina no sangue aumenta, a pessoa se sente cansada, inchada, urina muito à noite e, gradualmente, todos os outros órgãos também são afetados. Muitos de vocês pensam que, para restaurar os rins, é preciso tomar remédios ou gastar muito com diálise, mas, na verdade, em sua própria cozinha, existe um remédio natural extremamente valioso. É o abacaxi, uma fruta comum que vocês costumam usar nas refeições diárias. Poucos sabem que, se usado corretamente, o abacaxi pode ajudar os rins a desintoxicar, reduzir a creatinina, diminuir a inflamação e, gradualmente, restaurar a função de filtragem do sangue a partir da raiz. Já encontrei muitos pacientes que, por subestimarem pequenos sinais como urina espumosa, inchaço nas pernas ou fadiga, deixaram a doença renal progredir. Mas também vi muitos de vocês que, simplesmente mudando a dieta e usando o abacaxi corretamente, melhoraram significativamente a saúde, dormiram melhor, reduziram a micção noturna e os exames renais voltaram ao normal. No vídeo de hoje, compartilharei com vocês 8 partes extremamente importantes para ajudá-los a entender por que o abacaxi é um remédio de ouro para pessoas com rins fracos, como usar o abacaxi de forma segura e eficaz e hábitos simples para que os rins descansem e se recuperem todos os dias. Agora mesmo vamos começar com a primeira parte. Vou ajudá-los a reconhecer os primeiros sinais de rins fracos. Basta observar a olho nu para detectar. Parte 1. Sinais de rins fracos através da urina, avisos precoces fáceis de ignorar. Caros amigos, muitos de nós costumamos prestar atenção à frequência cardíaca, pressão arterial ou peso, mas esquecemos que a urina de cada manhã é o espelho mais fiel da saúde dos nossos rins. Basta dedicar alguns segundos para observar e vocês já poderão detectar precocemente os problemas que os rins estão tentando sinalizar. Quando os rins estão saudáveis, a urina geralmente é amarela clara, transparente e com pouca espuma. Se houver pequenas bolhas, elas aparecerão por um momento e desaparecerão rapidamente. Essa é uma manifestação fisiológica normal e não há nada com que se preocupar. Mas quando os rins começam a enfraquecer, especialmente quando a membrana de filtragem glomerular está danificada, fazendo com que a proteína vaze para fora, a urina aparecerá com muitas pequenas bolhas que demoram a se dissolver, parecendo uma fina camada de espuma de sabão que persiste. Esse fenômeno é chamado na medicina de proteinúria, o que significa que há proteína na urina. Este é um dos sinais de alerta mais precoces de que os rins estão danificados e precisam de atenção imediata. Vocês devem lembrar que a proteína é uma substância que normalmente existe apenas no sangue. Quando aparece na urina, significa que a porta de filtragem dos rins começou a abrir e as substâncias que deveriam ser retidas estão vazando. No entanto, nem sempre a urina espumosa é um sinal de doença. Existem 2 tipos de espuma que precisamos distinguir claramente. O primeiro tipo é a espuma fisiológica, que geralmente aparece quando vocês urinam com um jato forte. A água atinge a parede do vaso sanitário, criando bolhas grandes e esparsas que se dissolvem rapidamente em poucos segundos. Este caso é completamente normal e não é motivo de preocupação. O segundo tipo é realmente perigoso, a espuma patológica ou espuma anormal. Essa espuma é densa e persiste por muito tempo, às vezes por vários minutos sem se dissolver. A causa é o vazamento de proteínas, ureia e outras substâncias residuais do sangue através da urina. Se esse fenômeno se repetir várias vezes ao dia, vocês precisam procurar um médico imediatamente, pois a função de filtragem dos rins pode ter diminuído significativamente. Além da espuma, a cor e o cheiro da urina também dizem muito.
Se a urina estiver amarelo escura, com cheiro forte ou turva, é um sinal de que o corpo está desidratado ou os rins estão sobrecarregados. Se houver sangue na urina, mesmo que seja muito pouco, é ainda mais urgente procurar um médico, pois pode estar relacionado a glomerulonefrite ou cálculos urinários. Dr. Miguel Silva costuma dizer aos pacientes que bastam alguns segundos de atenção todas as manhãs para salvar um rim inteiro, porque quando os rins começam a pedir ajuda, o corpo ainda não apresenta sintomas externos, mas a urina já mudou. Se ouvirmos cedo, podemos ajustar completamente a dieta e o estilo de vida para evitar que a doença progrida. Em seguida, ajudarei vocês a entender melhor como o enfraquecimento dos rins ocorre silenciosamente e por que algumas pessoas se recuperam quando a detectam cedo, enquanto outras precisam de diálise para o resto da vida. Parte 2. 4 estágios da insuficiência renal, do silêncio à perda de função. Caros amigos, a doença renal não surge em um dia, nem eclode de repente como muitos pensam. O enfraquecimento dos rins é um processo silencioso que dura muitos anos. Inicialmente, o corpo quase não apresenta sintomas claros, mas cada célula do rim está sendo gradualmente danificada, e se não for detectada precocemente, as consequências serão extremamente graves. A medicina divide o processo de insuficiência renal em 4 estágios principais, correspondentes à diminuição gradual da função de filtragem do sangue no corpo. O primeiro estágio é o estágio de insuficiência renal leve. Neste ponto, a função de filtragem do sangue dos rins ainda está acima de 90%. O paciente quase não percebe nada de anormal, ainda come bem, dorme bem, vive normalmente. Apenas ocasionalmente sente um leve cansaço ou urina 1 a 2 vezes à noite, especialmente depois de comer alimentos salgados ou beber muita água à noite. Muitas pessoas, por negligência, pensam que isso é apenas devido à idade ou ao estresse no trabalho, e assim perdem o estágio de ouro para a recuperação renal. O segundo estágio, a função de filtragem renal, começa a diminuir visivelmente, restando apenas cerca de 60 a 89%. Neste momento, o corpo começa a apresentar sinais mais discretos, como micção noturna mais frequente, urina amarela escura, podendo apresentar espuma ou cheiro forte. Pela manhã, vocês notarão as pálpebras, mãos ou pés levemente inchados, cansaço, dificuldade de concentração, ocasionalmente tontura, pele seca e coceira. Se a pressão arterial for medida, haverá uma tendência a aumentar ligeiramente. Este é o estágio em que muitas pessoas começam a sentir a mudança, mas ainda não dão a devida atenção. O terceiro estágio é quando os rins estão com insuficiência moderada. A função de filtragem do sangue é de apenas cerca de 30 a 59%. O corpo, neste momento, já apresenta sintomas bastante claros. A urina pode ser de cor amarelo escuro, com muita espuma e persistente, às vezes até com sangue microscópico que é difícil de ver a olho nu. Vocês urinam muitas vezes, mas a quantidade de urina de cada vez é pequena. Os pés e as mãos incham visivelmente, especialmente nos tornozelos e pálpebras. A pessoa sente cansaço prolongado, não dorme profundamente ou sente tontura devido à anemia, pois os rins não produzem glóbulos vermelhos suficientes, a pressão arterial aumenta e começa a ser difícil de controlar. Este é um estágio de alerta vermelho. Se não for tratado ou ajustado a tempo, os rins progredirão rapidamente para insuficiência grave. O quarto estágio é o estágio de insuficiência renal grave. A função de filtragem é de apenas cerca de 15 a 29%. O corpo neste momento é afetado de forma abrangente. Vocês verão inchaço generalizado, abdômen distendido, pele amarelada, seca e com coceira. O hálito tem cheiro de amônia devido ao acúmulo de ureia no sangue. A pessoa come pouco, sente náuseas, perda de peso rápida, pressão arterial elevada prolongada, batimento cardíaco acelerado, dores nas articulações e ossos, sono agitado, espírito deprimido. Neste estágio, os rins quase perdem a capacidade de se recuperar e o paciente deve se preparar para a hemodiálise ou transplante renal para manter a vida. Vocês veem, a doença renal é como uma vela que queima lentamente. No início, a luz ainda é brilhante, mas quando se apaga, não há como reacendê-la. Portanto, o mais importante é reconhecer precocemente, cuidar dos rins quando ainda estão saudáveis, não esperar até que eles falem para correr atrás do tratamento. Entre os métodos naturais para ajudar os rins a se recuperarem, há uma fruta familiar que muitas pessoas ignoram, o abacaxi. Além de ser uma fruta deliciosa, o abacaxi é considerado um remédio natural,
com capacidade de desintoxicar, reduzir a inflamação e ajudar a baixar a creatinina de forma eficaz. Em seguida, compartilharei com vocês por que o abacaxi é chamado de remédio de ouro para pessoas com rins fracos. Parte 3. Por que o abacaxi é um remédio de ouro para pessoas com rins fracos? Caros amigos, ao mencionar o abacaxi, muitas pessoas logo pensam em seu sabor agridoce e refrescante em pratos populares. Mas poucos sabem que, tanto na medicina tradicional quanto na medicina moderna, o abacaxi é considerado um remédio natural que ajuda a purificar o corpo e, especialmente, a apoiar a recuperação da função renal. Na medicina oriental, o abacaxi é chamado de Oang Lap. Tem sabor agridoce, natureza neutra, e seus principais efeitos são limpar o calor, diurético, anti-inflamatório e desintoxicante. Antigamente, o abacaxi era usado para refrescar o fígado, reduzir o inchaço, auxiliar na digestão e ajudar os rins a funcionar de forma mais suave. Para pessoas com rins fracos, comer abacaxi corretamente ajuda a aumentar a eliminação de toxinas pela urina, reduzindo o inchaço e a sensação de peso nas mãos e pés, além de melhorar a circulação sanguínea no corpo. De acordo com a medicina moderna, o abacaxi é considerado um tesouro nutricional. O abacaxi contém a enzima bromelina. Este é um tipo especial de enzima digestiva com capacidade anti-inflamatória, reduz o inchaço e dissolve o excesso de placas de proteína no sangue. Quando os rins estão fracos, a capacidade de filtrar essas substâncias diminui. A bromelina ajuda a aliviar a carga sobre os rins, além de reduzir a inflamação glomerular, que é a causa do aumento da creatinina no sangue. Além disso, o abacaxi também é rico em vitamina C, manganês e poderosos antioxidantes. Essas substâncias ajudam a proteger as células renais do ataque dos radicais livres, prevenindo a degeneração precoce e mantendo os vasos sanguíneos que nutrem os rins sempre desobstruídos. Quando o sangue circula bem, o processo de filtragem e desintoxicação dos rins também é mais eficaz. Um estudo publicado no Journal of Food Chemistry em 2021 mostrou que o extrato de bromelina do abacaxi pode ajudar a reduzir a resposta inflamatória no tecido renal, auxiliando na recuperação das células renais danificadas. Na medicina popular, muitas pessoas têm aplicado o consumo de abacaxi maduro ou suco de abacaxi diluído 2 a 3 vezes por semana e notaram uma redução significativa no inchaço dos pés. A micção noturna e a fadiga diminuíram visivelmente em apenas um mês. O que é especial é que o abacaxi não só ajuda a eliminar toxinas, mas também ajuda a reduzir o excesso de sódio no corpo, um fator-chave que causa pressão alta e danifica os glomérulos. Graças a essa capacidade, o abacaxi se torna um companheiro para aqueles que buscam proteger os rins sem depender de medicamentos. Dr. Miguel Silva costuma dizer que o abacaxi é a fruta da natureza para pessoas com rins fracos, barata e fácil de encontrar, e contém ingredientes ativos preciosos que ajudam o corpo a se curar. No entanto, o abacaxi só é realmente eficaz se vocês souberem usá-lo corretamente e na hora certa. O uso incorreto não só não é bom, mas também pode causar danos ao estômago e até mesmo desequilíbrio eletrolítico no corpo. Em seguida, guiarei você sobre como usar o abacaxi de forma simples e eficaz para desintoxicar os rins, reduzir a creatinina e ajudar os rins a se recuperarem da raiz. Parte 4. Como usar o abacaxi corretamente para desintoxicar os rins e reduzir a creatinina. Caros amigos, o abacaxi é uma fruta preciosa da natureza, mas se usado incorretamente, o benefício se torna dano. Muitas pessoas ouvem dizer que o abacaxi é bom para os rins e logo compram para comer muito ou tomam suco de abacaxi todos os dias em vez de água. Na verdade, isso não só não ajuda os rins a ficarem mais fortes, mas às vezes também causa desequilíbrio no corpo, danos ao estômago e faz com que os rins trabalhem mais. Abaixo estão alguns erros muito comuns que vocês precisam evitar para que o abacaxi realmente se torne um remédio e não um fardo para o corpo. A primeira forma é usar suco de abacaxi maduro levemente aquecido pela manhã, 1 a 2 vezes por semana. O abacaxi maduro, diluído e com um pouco de água morna, ajudará o corpo a ter um leve efeito diurético, aumentando a eliminação do excesso de sal e água, reduzindo a pressão sobre os glomérulos. Muitas pessoas, após algumas semanas de aplicação, sentiram-se mais leves, as pernas menos inchadas e a micção noturna diminuiu visivelmente. A segunda forma é cozinhar sopa de abacaxi com carpa ou robalo do rio. Este é um prato tradicional português, muito bom para pessoas com rins fracos. O abacaxi ajuda a reduzir a inflamação,
enquanto o peixe contém muitas proteínas de fácil digestão e pouca gordura, adequado para quem precisa proteger os rins. Esta sopa é deliciosa e ajuda a desintoxicar o corpo, reduzir a fadiga, melhorar a digestão e aumentar a capacidade de filtragem dos rins. A terceira forma é abacaxi cozido no vapor com mel. Basta descascar, remover o miolo, cortar em fatias finas e cozinhar no vapor com 2 colheres de mel. Este prato ajuda a acalmar o sistema digestivo, apoia a redução da inflamação, limpa o trato urinário e restaura as células renais. Se mantido regularmente 2 a 3 vezes por semana, o corpo ficará mais leve, a pressão arterial mais estável e a sensação de cansaço diminuirá visivelmente. A quarta forma, embora poucas pessoas conheçam, é muito eficaz. Água de casca de abacaxi assada. Basta pegar a casca do abacaxi, lavar bem, assar levemente no carvão ou no fogão, depois ferver com 1 litro de água por 10 minutos e deixar esfriar para beber ao longo do dia. Esta bebida tem efeito diurético, anti-inflamatório leve e limpa o trato urinário, ajudando os rins a funcionar de forma mais suave. Ao usar abacaxi, vocês precisam prestar atenção a algumas coisas importantes. Primeiro, não devem comer abacaxi com o estômago vazio, pois o ácido orgânico do abacaxi estimulará o estômago, causando azia. Segundo, pessoas com histórico de úlcera gástrica devem comer abacaxi apenas maduro ou cozido, não cru. Terceiro, pessoas com diabetes ou colesterol alto devem comer em quantidade moderada. Não fazer suco muito doce para evitar o aumento do açúcar no sangue. Para pessoas saudáveis, usar abacaxi 3 a 4 vezes por semana é suficiente para ajudar o corpo a se desintoxicar. Mas para pessoas com rins fracos, Dr. Miguel Silva geralmente recomenda começar com pouco e aumentar gradualmente, observando a reação do corpo antes de aumentar, para que os rins tenham tempo de se adaptar e se recuperar naturalmente. Se vocês fizerem isso corretamente, em apenas algumas semanas, sinais como pouca urina, inchaço e fadiga diminuirão, e o nível de creatinina no sangue também poderá diminuir. O abacaxi, embora simples, se soubermos usar corretamente, é um remédio de ouro que ajuda a limpar o sangue, reduzir a carga sobre os rins e ajudar os rins a se recuperarem da raiz. Em seguida, compartilharei mais um segredo muito bom. É a combinação de abacaxi com outra fruta para dobrar a capacidade de desintoxicar e estabilizar a creatinina. Essa é a maçã, a fruta que as pessoas brincam de chamar de médico dos rins. Parte 5. Combinando o abacaxi com maçã, um duo para desintoxicar, reduzir a creatinina e restaurar os rins. Caros amigos, se o abacaxi é considerado um remédio para desintoxicar e reduzir a inflamação renal, a maçã é uma companheira que ajuda a reduzir o colesterol, diminuir o colesterol e a carga de filtragem sanguínea do corpo. Quando combinadas corretamente, essas duas frutas se tornam um duo perfeito, purificando o corpo, ajudando a reduzir a creatinina e protegendo os rins por dentro. A maçã há muito é chamada de médico dos rins. A maçã contém um tipo especial de fibra chamada pectina. A pectina tem a capacidade de ligar o colesterol ruim e as toxinas no intestino, ajudando a eliminá-los pelas fezes, em vez de fazer os rins trabalharem demais. Com isso, a quantidade de toxinas no sangue diminui, e os rins também têm menos carga de filtragem. Para pessoas com rins fracos, isso é extremamente importante porque toda vez que os rins precisam trabalhar demais, a creatinina aumenta, levando a um risco maior de insuficiência renal. Além da pectina, a maçã também é rica em antioxidantes, que ajudam a proteger as células renais dos danos dos radicais livres. Muitos estudos mostram que pessoas que comem maçãs regularmente têm um risco menor de doença renal do que aquelas que não comem. Em particular, a maçã também ajuda a controlar o açúcar no sangue e a pressão arterial, 2 fatores diretamente relacionados à saúde dos rins. Ao combinar maçã e abacaxi, essas duas frutas se complementam de forma muito natural. A bromelina do abacaxi ajuda a digerir e absorver a pectina da maçã de forma mais eficaz. Com isso, o processo de eliminação de toxinas, colesterol e ureia é intensificado. Ao mesmo tempo, ambos são ricos em água, vitaminas e minerais, que ajudam o corpo a manter o equilíbrio eletrolítico e apoiam o processo de filtragem do sangue pelos rins. Vocês podem aplicar algumas maneiras simples a seguir para aproveitar ao máximo os benefícios dessas duas frutas. Primeiro, prepare um smoothie de abacaxi e maçã. Escolham um pedaço de abacaxi maduro, uma maçã vermelha, espremam ou batam com um copo de água morna. Bebam pela manhã, cerca de 30 minutos antes da refeição, 2 a 3 vezes por semana.
Esta bebida não só refresca o fígado e é diurética, mas também ajuda a reduzir o inchaço e a limpar o sangue, reduzindo a creatinina suavemente. A segunda maneira é preparar uma salada de abacaxi e maçã misturada com iogurte natural sem açúcar. Este prato é fácil de comer e fornece probióticos, ajudando a manter o intestino saudável. Com isso, o processo de desintoxicação do corpo melhora significativamente. Pessoas com diabetes, colesterol alto ou pressão alta podem usar, desde que não adicionem açúcar. A terceira maneira é cozinhar água de abacaxi e maçã para beber em vez de água ao longo do dia. Cortem o abacaxi e a maçã em pedaços pequenos, fervam por 10 minutos com 1 litro de água. Deixem esfriar e bebam gradualmente. Esta água tem um sabor agridoce suave, refrescante, ajuda a diurese, reduz a inflamação e acalma o trato urinário. Um estudo publicado no Journal of Nutrition and Metabolism em 2020 mostrou que pessoas que consumiam abacaxi e maçã regularmente tinham níveis de creatinina no sangue 12 a 15% mais baixos em comparação com o grupo que não consumia. Isso prova que a combinação dessas duas frutas naturais tem uma base científica e traz resultados reais. Prestem atenção ao usar abacaxi e maçã, comam tanto a polpa quanto a fibra. Limitem a ingestão de suco, pois isso pode reduzir a fibra, um fator importante na redução de toxinas para os rins. Além disso, escolham maçãs frescas, não descascadas, se bem lavadas, pois a casca contém muitos antioxidantes valiosos. Se vocês mantiverem o consumo regular de abacaxi e maçã, combinado com um estilo de vida saudável, em pouco tempo, o corpo ficará mais leve, a mente mais clara e, especialmente, a função renal poderá melhorar significativamente. Em seguida, compartilharei com vocês os erros comuns ao comer abacaxi que pioram os rins, para que vocês evitem cometê-los e usem o abacaxi de forma realmente benéfica para a saúde. Parte 6. Erros ao comer abacaxi que pioram os rins. Caros amigos, muitas pessoas ouvem dizer que o abacaxi é bom para os rins e logo compram para comer muito ou tomam suco de abacaxi todos os dias em vez de água. Na verdade, isso não só não ajuda os rins a ficarem mais fortes, mas às vezes também causa desequilíbrio no corpo, danos ao estômago e faz com que os rins trabalhem mais. Abaixo estão alguns erros muito comuns que vocês precisam evitar para que o abacaxi realmente se torne um remédio e não um fardo para o corpo. O primeiro erro é comer abacaxi verde ou não totalmente maduro. O abacaxi verde contém muitos ácidos orgânicos e a enzima bromelina em altas concentrações, o que pode causar irritação na boca, azia, náuseas e dor abdominal. Para pessoas com rins fracos ou estômago sensível, essa quantidade de ácido causa desidratação, desequilíbrio eletrolítico e faz com que os rins trabalhem mais para manter a homeostase. Portanto, vocês só devem comer abacaxi maduro com um aroma natural, sabor levemente doce e não muito ácido. O segundo erro é beber suco de abacaxi concentrado diariamente. Muitas pessoas pensam que quanto mais suco de abacaxi beberem, mais ele ajudará a desintoxicar, mas na verdade estão sobrecarregando os rins. O suco de abacaxi concentrado tem alto teor de açúcar. Beber muito facilmente aumenta o açúcar no sangue, tornando o sangue mais espesso. Os rins têm que filtrar mais para eliminar o excesso de açúcar. Além disso, a bromelina do abacaxi, se absorvida em excesso, também pode causar irritação no estômago e no intestino. O terceiro erro é comer abacaxi imediatamente após uma refeição rica em carne, peixe ou proteína. Nesse momento, o estômago está digerindo proteínas. A ingestão adicional de abacaxi, que contém muitas enzimas bromelina, fará com que o processo digestivo ocorra de forma mais intensa do que o normal, facilmente causando dor abdominal, inchaço e, se prolongado, afetará o sistema digestivo e a função de absorção de nutrientes do corpo. O melhor momento para comer abacaxi é cerca de 1 a 2 horas após uma refeição ou consumir abacaxi maduro pela manhã, entre as duas refeições principais. O quarto erro é comer abacaxi em conserva, desidratado ou enlatado. Esses produtos geralmente contêm muito sal, açúcar e conservantes, que são fatores que aumentam a pressão arterial e fazem com que os rins trabalhem mais para eliminar. Para pessoas com rins fracos, a ingestão adicional de sal oculto e açúcar refinado é algo a ser evitado a todo custo, pois podem aumentar a creatinina no sangue e causar inchaço. O último erro é pensar que o abacaxi pode substituir os medicamentos para o tratamento renal. O abacaxi é apenas um alimento de apoio que ajuda a desintoxicar e reduzir a inflamação leve, mas não pode substituir os métodos de tratamento médico.
O abuso ou a interrupção de medicamentos para usar abacaxi como substituto pode piorar a doença. Vocês devem considerar o abacaxi como um companheiro, combinando-o com uma dieta razoável, descanso adequado e exames regulares. Vocês veem, o abacaxi é muito bom, mas se usado incorretamente, os benefícios serão perdidos. Portanto, o importante é entender seu corpo, comer o suficiente e ouvir a reação após cada uso. Em seguida, compartilharei com vocês 5 hábitos de ouro que ajudam os rins a se recuperarem naturalmente, combinados com o consumo correto de abacaxi para formar um escudo sólido que protege sua saúde. Parte 7. 5 hábitos de ouro que ajudam os rins a se recuperarem naturalmente. Caros amigos, além de uma dieta adequada e do uso correto do abacaxi, os rins só podem ser saudáveis a longo prazo se vocês mantiverem bons hábitos diários. Os rins são órgãos que trabalham silenciosamente 24 horas por dia, filtrando o sangue, eliminando toxinas e mantendo o corpo em equilíbrio. Portanto, apenas uma pequena mudança na vida diária pode ajudar os rins a descansar, se recuperar e trabalhar de forma mais eficaz. O primeiro hábito é beber água corretamente. A água é a melhor amiga dos rins. Todos os dias, nossos rins filtram cerca de 180 litros de sangue para eliminar resíduos. Se o corpo estiver desidratado, o sangue ficará mais espesso, fazendo com que os rins trabalhem mais. No entanto, beber muita água de uma vez também não é bom. Vocês devem dividir a quantidade de água a ser bebida ao longo do dia, em média de 5 a 2 litros, dependendo da constituição. Pela manhã, ao acordar, devem beber um copo de água morna para despertar os rins e o sistema digestivo. Se a urina estiver amarelo escura, é um sinal de que o corpo está desidratado e precisa de mais líquidos. O segundo hábito é reduzir o sal nas refeições. O sal contém sódio que, quando entra no corpo, facilmente causa retenção de água, aumenta a pressão arterial e danifica os glomérulos. A Organização Mundial da Saúde recomenda que cada adulto use menos de 5 gramas de sal por dia, o equivalente a uma pequena colher de chá. Mas em Portugal, o hábito de comer salgado, com molhos, pratos cozinhados e temperos, faz com que a quantidade de sal ingerida seja frequentemente o dobro desse valor. Vocês devem tentar reduzir gradualmente, substituindo o sal por temperos naturais como cebola, alho, gengibre, açafrão ou limão para que os pratos continuem saborosos sem prejudicar os rins. O terceiro hábito é evitar cerveja, álcool e tabaco. Cerveja e álcool desidratam o corpo, aumentam o ácido úrico e causam glomerulonefrite. O tabaco contém milhares de substâncias tóxicas, muitas das quais causam constrição dos vasos sanguíneos, impedindo que o sangue flua uniformemente para os rins. Fumantes têm um risco quase 2 vezes maior de insuficiência renal do que não fumantes. Portanto, se vocês realmente querem manter os rins saudáveis, devem reduzir gradualmente e depois abandonar completamente esses 2 hábitos. O quarto hábito é dormir o suficiente. Quando dormimos, os rins têm tempo para se recuperar e regenerar novas células. Se vocês ficam acordados até tarde com frequência, dormindo menos de 6 horas por dia, a pressão arterial aumentará, os hormônios serão desregulados e os rins terão que trabalhar mais para manter o equilíbrio. Vocês devem manter o sono de 7 a 8 horas por noite, ir para a cama antes das 23 horas. Antes de dormir, evitem usar telefones, televisão ou comer tarde para que o corpo possa relaxar completamente. Um sono profundo não só ajuda os rins a descansar, mas também ajuda o coração, o fígado e o sistema imunológico a funcionar melhor. O quinto hábito é praticar exercícios regularmente. O exercício ajuda o sangue a circular melhor, levando oxigênio e nutrientes aos rins de forma completa, ajudando os rins a trabalhar de forma mais eficaz e duradoura. Vocês não precisam fazer exercícios pesados. Basta caminhar rapidamente por 30 minutos todos os dias ou praticar exercícios simples como yoga, qigong, tai chi ou ginástica. Se mantido regularmente, o corpo ficará saudável, a pressão arterial estável e o espírito mais relaxado. Esses 5 hábitos de ouro são a base sólida para a recuperação natural dos rins. Combinados com uma dieta adequada e o uso correto do abacaxi, vocês sentirão o corpo mais leve, a micção noturna diminuída, a pele mais rosada e o espírito mais alerta. Em seguida, contarei a vocês uma história real de uma pessoa que aplicou essas coisas e recuperou milagrosamente a função renal em apenas alguns meses. Essa pequena história lhes dará mais confiança de que, com perseverança e compreensão do seu corpo,
Os rins podem se curar completamente. Parte 8. Uma história real de recuperação renal graças ao abacaxi. Caros amigos, às vezes, apenas uma história verdadeira é suficiente para nos dar fé e motivação para mudar. Dr. Miguel Silva ainda se lembra vividamente do caso da Sra. Teresa de Lisboa. Aos 65 anos, ela foi diagnosticada com insuficiência renal estágio 3, com creatinina no sangue de 2,5 mg, DL. Ela contava que toda noite tinha que levantar 5 ou 6 vezes para urinar. Sentia-se cansada, a pele escurecida e as mãos e pés levemente inchados. Ela quase havia se preparado mentalmente para a diálise. No entanto, em uma ocasião, por acaso, assistiu a um programa sobre os efeitos do abacaxi em pessoas com rins fracos e decidiu experimentá-lo. Ela não fez nada de muito complicado, apenas começou mudando seu estilo de vida. Ela reduziu o consumo de sal, eliminou completamente refrigerantes e álcool e começou a caminhar 30 minutos todas as manhãs. Ela dividiu a quantidade de água que bebia ao longo do dia e especialmente usou abacaxi regularmente conforme as instruções. 3 vezes por semana, ela cozinhava sopa de abacaxi com peixe, o que era saboroso e leve para o estômago. Além disso, em 2 manhãs da semana, ela bebia um pequeno copo de suco de abacaxi diluído e levemente aquecido. Nos fins de semana, ela também comia abacaxi cozido no vapor com mel, um prato que, segundo ela, a ajudava a dormir bem e a reduzir a micção noturna. Ela manteve esse hábito por 3 meses, sem perder uma refeição, e o resultado a surpreendeu. No retorno, o nível de creatinina dela havia diminuído para 1,4. Ela disse que sentia uma mudança notável no corpo, não se sentia mais pesada e cansada como antes. A pele estava mais clara, dormia profundamente, e pela manhã, a urina estava mais transparente e com menos espuma. Ela alegremente relatou que em todos os anos que foi ao médico, nunca tinha visto um resultado tão bom. É importante notar que a senhora Teresa não usou nenhum medicamento especial, apenas se alimentou corretamente com perseverança, combinou abacaxi maduro com moderação e manteve um espírito otimista. Isso mostra que o corpo humano tem uma incrível capacidade de autocura, desde que saibamos ouvir e dar-lhe a oportunidade de se recuperar. Através desta história, Dr. Miguel Silva quer apenas lhes transmitir que não há magia para fazer os rins voltarem a ser saudáveis da noite para o dia, mas basta entender a causa e mudar com perseverança, que os bons resultados virão. O abacaxi não é uma panaceia, mas se usado corretamente, combinado com os 5 hábitos de ouro que Dr. Miguel Silva compartilhou, ele se tornará um excelente companheiro para ajudar o corpo a se desintoxicar e se recuperar naturalmente. Se vocês quiserem que Dr. Miguel Silva envie instruções detalhadas sobre 3 pratos de abacaxi que ajudam a reduzir a creatinina e a restaurar a função renal, deixem o número 6 na seção de comentários abaixo. Dr. Miguel Silva compartilhará a receita completa, o momento de comer e como combinar com outros alimentos para obter a máxima eficácia. Os rins são a raiz da vida. Cuidar dos rins é cuidar da sua saúde e longevidade. Em seguida, Dr. Miguel Silva os ajudará a resumir todo o conteúdo para que cada um de nós possa começar a jornada para restaurar a saúde renal a partir de hoje. Manter os rins saudáveis é manter a longevidade. Caros amigos, ao longo desta discussão, exploramos os sinais de rins fracos, os estágios silenciosos da insuficiência renal e como uma fruta simples como o abacaxi pode se tornar um remédio natural para restaurar a função renal desde a raiz. Os rins são como a máquina de filtragem milagrosa do corpo. Todos os dias, eles trabalham silenciosamente e incansavelmente para eliminar toxinas, equilibrar a água, regular a pressão arterial e nutrir cada célula. Mas quando os rins enfraquecem, o corpo começa a acumular resíduos, a pele fica opaca, a pessoa se sente cansada, o espírito deprime e a saúde geral declina. Portanto, cuidar dos rins é cuidar de todo o corpo para que ele seja saudável e viva mais. O abacaxi, com seus nutrientes naturais como bromelina, vitamina C, manganês e antioxidantes, é um excelente companheiro para os rins. Se vocês souberem usar o abacaxi corretamente, comê-lo e combiná-lo com maçãs e outros alimentos saudáveis, os rins serão desintoxicados. A creatinina diminuirá gradualmente, o corpo ficará mais leve, o sono será mais profundo e o espírito mais relaxado. Dr. Miguel Silva espera que, depois de assistir a este vídeo, vocês comecem a se dedicar a pequenas, mas significativas coisas. Beber água suficiente, comer um pouco menos salgado,
dormir um pouco mais cedo, caminhar todos os dias e adicionar algumas fatias de abacaxi maduro às refeições. Às vezes, as coisas mais simples trazem os maiores resultados. Se vocês acharam as informações de hoje úteis, por favor, curtam e inscrevam-se no meu canal para não perderem os próximos vídeos. Vocês também podem deixar comentários abaixo compartilhando suas experiências ou fazendo perguntas sobre saúde. Dr. Miguel Silva tentará responder detalhadamente nos próximos vídeos. Obrigado por dedicarem seu tempo para assistir. Dr. Miguel Silva deseja a vocês muita saúde, muita alegria, uma vida tranquila todos os dias e, especialmente, rins saudáveis e duradouros ao longo dos anos. Em seguida, Dr. Miguel Silva compartilhará mais 7 tipos de raízes preciosas que ajudam a manter os rins saudáveis, reduzir a micção noturna e filtrar o sangue suavemente. Por favor, assistam para cuidar melhor dos seus rins. Parte 9. 7 tipos de raízes preciosas que ajudam a manter os rins saudáveis, reduzir a micção noturna e filtrar o sangue suavemente. Caros amigos, desde os tempos antigos, todos ouviram dizer que o feijão preto é uma panaceia que ajuda a manter os rins saudáveis. Na verdade, o feijão preto tem uma função muito boa de purificar o corpo, desintoxicar e diurético. Mas há algo que poucas pessoas sabem. Na natureza existem muitas raízes mais simples, familiares em nossa cozinha, mas com efeitos mais poderosos na proteção e recuperação da função renal do que o feijão preto. Pode parecer difícil de acreditar, mas isso foi comprovado por muitos estudos científicos modernos. No vídeo de hoje, Dr. Miguel Silva compartilhará com vocês 7 tipos de raízes comuns e baratas que são eficazes. Cada tipo tem um efeito diferente. Alguns são diuréticos, outros tonificam o qi, outros são anti-inflamatórios, outros ajudam a estabilizar o açúcar no sangue e a proteger os vasos sanguíneos que nutrem os rins. Se vocês souberem como usar corretamente, essas raízes se tornarão uma armadura natural que ajudará seus rins a ficarem saudáveis, reduzirá a micção noturna, deixará a pele mais clara, o cabelo menos grisalho e o corpo mais leve e flexível. Antes de entrarmos em cada tipo de raiz, por favor, vamos entender um pouco mais sobre o papel dos rins. Os rins são como uma sofisticada máquina de filtragem de sangue que todo o corpo possui. Todos os dias, 2 rins precisam filtrar de 150 a 180 litros, eliminando toxinas, mantendo o equilíbrio de sal, água e pressão arterial. Quando os rins estão saudáveis, vocês se sentirão cheios de energia, dormirão bem, terão a pele rosada e o espírito revigorado. Mas quando a função renal enfraquece, as toxinas não são totalmente filtradas. Os indicadores como creatinina e ureia no sangue aumentam. O corpo apresentará muitos sintomas anormais, como micção noturna frequente, inchaço nas pernas, fadiga, pele escurecida, cabelos grisalhos precoces e até mesmo pressão alta ou insuficiência cardíaca. A medicina moderna geralmente trata doenças renais com medicamentos para pressão arterial, diuréticos, medicamentos para controle do açúcar no sangue ou hemodiálise em estágios avançados. Mas antes de chegar ao ponto de precisar de medicamentos, vocês podem proteger ativamente seus rins a partir de suas refeições diárias. Muitos estudos internacionais mostraram que uma dieta rica em vegetais, pobre em sal, açúcar e gorduras saturadas pode retardar a progressão da doença renal crônica, além de ajudar a estabilizar o índice de creatinina e apoiar a autorrecuperação dos rins. Por isso, não pensem que só os medicamentos podem tratar os rins. Às vezes, as próprias comidas familiares são os remédios naturais mais poderosos. E a primeira raiz que Dr. Miguel Silva quer apresentar hoje é o inhame, ou dioscoreia, uma raiz considerada um remédio de ouro tanto na medicina oriental quanto na medicina moderna. 1. Inhame tonifica o qi, nutre os rins e retarda o envelhecimento renal. Na medicina oriental, o inhame é classificado como uma erva que tonifica o qi, fortalece o baço e beneficia os rins. Os antigos diziam que o inhame nutre os rins como a água de uma nascente límpida que flui sobre as pedras, persistente e pura. Esta raiz tem o efeito de melhorar a vitalidade, reduzir a micção noturna e ajudar o corpo a ficar saudável desde a raiz. Hoje, a ciência moderna também provou essa eficácia. O inhame contém um ingrediente ativo precioso chamado diosgenina, juntamente com muitos antioxidantes que podem retardar o envelhecimento das células renais, ajudando a melhorar o metabolismo do açúcar e da gordura no corpo. Graças a isso, os rins reduzem a pressão de filtragem do sangue, o corpo fica mais leve e menos cansado.
Um estudo publicado no Journal of Asian Nutrition and Health mostrou que o extrato de inhame melhora significativamente a função renal em animais com danos renais induzidos por diabetes. Graças aos seus mecanismos anti-inflamatórios e protetores dos glomérulos, o inhame não só limpa, mas também nutre os rins, ajudando-os a permanecerem saudáveis e duradouros. Quanto ao uso, vocês podem preparar o inhame em muitos pratos deliciosos e fáceis de comer. A primeira maneira é cozinhar mingau de inhame com tâmaras vermelhas e goji berries. Este mingau não só tonifica o qi e o sangue, mas também é fácil de digerir, muito adequado para idosos que se sentem cansados, comem pouco ou urinam muito à noite. A segunda maneira é cozinhar inhame com costelas de porco ou frango preto. Esta sopa fornece proteínas leves, tonifica o baço e o estômago e nutre os rins muito bem. A terceira maneira é cozinhar inhame no vapor e comer pela manhã para uma refeição leve e nutritiva. Ao preparar o inhame, vocês devem descascar e lavar bem, pois a seiva pode causar coceira nas mãos. Pessoas com histórico de diarreia, gastrite aguda ou mulheres grávidas devem limitar o consumo excessivo, pois o inhame tem uma natureza neutra e pode causar inchaço abdominal. O ideal é usar 2 a 3 vezes por semana, variando a forma de cozinhar para evitar o tédio. Se mantido regularmente, vocês sentirão o corpo mais leve, a micção noturna reduzida e a saúde melhorada visivelmente. Apenas um simples mingau de inhame todas as manhãs, mas é um grande presente para seus rins. 2. Rabanete branco, pequeno ginseng que desintoxica e estabiliza a pressão arterial. A segunda raiz que Dr. Miguel Silva quer apresentar é o rabanete branco. Na cultura popular portuguesa, costuma-se dizer: no inverno, come rabanetes, no verão, come gengibre e não precisarás de médico. Essa frase não é apenas uma experiência, mas a quintessência da medicina tradicional. O rabanete branco é considerado um pequeno ginseng, ou seja, um remédio precioso, mas acessível, fácil de encontrar e usar. Na medicina oriental, o rabanete branco tem sabor doce, natureza fresca e efeitos de limpar o calor, dissolver o catarro, diurético e desintoxicante. Se compararmos os rins a um filtro de água no corpo, o rabanete branco é um agente de limpeza que ajuda a limpar o trato urinário, auxiliando os rins a filtrar toxinas com mais facilidade. De acordo com a medicina moderna, o rabanete branco é rico em vitamina C, fibras e compostos naturais que ajudam a combater a oxidação, reduzir a inflamação e eliminar o ácido úrico, que é a causa da gota e dos cálculos renais. O teor de potássio no rabanete também ajuda a regular a pressão arterial, reduzindo a carga sobre o coração e os rins. Um estudo de cientistas indianos mostrou que o extrato de rabanete branco pode aumentar a excreção de urina e melhorar efetivamente a função de filtragem dos rins, especialmente em pessoas com risco de cálculos renais. Vocês podem preparar o rabanete branco de várias maneiras. Cozinhar o rabanete com carne magra ou costelas de porco, o sabor doce e refrescante ajuda a diurese e a limpar o calor. Espremer o suco de rabanete fresco para beber ajuda a desintoxicar o corpo naturalmente. Cozinhar sopa de rabanete com cenoura ou algas marinhas ajuda a complementar as vitaminas, é fácil de digerir e auxilia na estabilidade da pressão arterial. O rabanete é especialmente adequado para pessoas com urina espumosa, cálculos renais, gota ou pressão alta. Além disso, pessoas que costumam sentir calor interno, pele seca ou prisão de ventre também devem comer, pois o rabanete é rico em fibras, ajudando a regular o intestino e a reduzir o acúmulo de toxinas. No entanto, como o rabanete tem uma natureza fria, pessoas com dor abdominal fria, diarreia ou pressão baixa não devem comer muito. É melhor cozinhá-lo para reduzir a natureza fria, tornando-o mais fácil de absorver. Vocês veem apenas um simples rabanete branco do mercado, às vezes mais valioso que um suplemento, desde que saibamos como comê-lo corretamente. Em seguida, Dr. Miguel Silva continuará a compartilhar o terceiro tipo de raiz. A raiz de lótus não só ajuda a acalmar, a dormir profundamente, mas também apoia os rins e o sangue de forma extremamente eficaz. 3. Raiz de lótus. Purifica o sangue, nutre o sangue e ajuda a dormir profundamente. A raiz de lótus é um ingrediente muito familiar em muitas cozinhas portuguesas. Desde sobremesas, com raiz de lótus, e tâmaras vermelhas, até guisados de raiz de lótus, todos estão associados a um sabor fresco e agradável. Mas poucos sabem que a raiz de lótus não é apenas um alimento delicioso, mas também um remédio precioso na medicina oriental.
Os antigos costumavam usar a raiz de lótus para tratar sintomas como insônia, micção noturna, calor interno ou anemia. De acordo com a medicina oriental, a raiz de lótus tem sabor doce, natureza fresca e efeitos de limpar o calor, diurético, sedativo e nutritivo para o sangue. Por isso, pessoas com insuficiência renal ou anemia leve são frequentemente aconselhadas a adicionar raiz de lótus à sua dieta diária para recuperar a saúde e melhorar a circulação sanguínea. De acordo com a medicina moderna, a raiz de lótus é rica em ferro, vitamina C, potássio e fibras. O teor de ferro e vitamina C ajuda a estimular o corpo a produzir glóbulos vermelhos, melhorando a anemia, uma das complicações comuns em pessoas com doença renal crônica. Enquanto isso, a fibra atua como uma vassoura que limpa o intestino, ajudando a reduzir a absorção de toxinas e excesso de gordura, aliviando assim a carga de filtragem do sangue pelos rins. Um estudo publicado no Journal of Asian Nutrition mostrou que o extrato de raiz de lótus tem efeitos anti-inflamatórios e protetores do fígado e dos rins contra danos oxidativos. Isso explica por que muitos idosos em áreas rurais, mesmo sem usar suplementos, permanecem saudáveis, com poucas doenças e vivem muito, porque consomem regularmente raiz de lótus em suas refeições. Quanto ao uso, vocês podem escolher um dos seguintes pratos. Cozinhe raiz de lótus com tâmaras vermelhas e goji berries. Esta é uma sopa que tonifica o qi e o sangue, ajuda a acalmar, a dormir facilmente e a reduzir a micção noturna. Cozinhe sopa de raiz de lótus com costelas de porco ou frango preto. Este prato é delicioso e ajuda a recuperar a energia após um dia de trabalho. Fatiem a raiz de lótus fresca e sequem-na para fazer chá. Usem-no à tarde para limpar o calor, refrescar e acalmar o corpo. As pessoas que se beneficiam da raiz de lótus são idosos com micção noturna, insônia, fadiga, anemia ou pessoas com pressão arterial instável. No entanto, a raiz de lótus tem uma natureza fria. Então, quem costuma ter dores de estômago frias ou diarreia deve cozinhá-la bem para reduzir a natureza fria, tornando-a mais fácil de absorver e não deve comer crua. Apenas uma tigela de sopa de raiz de lótus quente à noite, vocês sentirão o corpo relaxar, o sono mais profundo e a mente mais tranquila pela manhã. Esse é o verdadeiro valor de um prato que é delicioso e também um remédio para a saúde. 4. Inhame roxo, o ginseng dos pobres, que restaura os rins e aumenta a resistência. O inhame roxo é um alimento comum e familiar para a maioria dos portugueses. No campo, o inhame roxo é cultivado em todos os lugares, fácil de plantar, fácil de armazenar e também é um alimento muito bom para os rins. Na medicina oriental, o inhame roxo é chamado de ginseng dos pobres. Esse nome não é uma metáfora, mas um reconhecimento real de seu valor medicinal. O inhame roxo tem sabor doce, natureza neutra e efeitos de tonificar o baço, beneficiar o qi e fortalecer os rins. Os antigos usavam o inhame roxo em muitas receitas para tratar fadiga, emissão noturna, dor lombar, fraqueza nos joelhos ou micção noturna frequente. Ele ajuda a restaurar a vitalidade e protege a função renal. Do ponto de vista científico, o inhame roxo contém muitas enzimas amilase e mucina, 2 ingredientes ativos que auxiliam na digestão, reduzem a absorção de açúcar e excesso de gordura no sangue. Graças a isso, os rins não precisam trabalhar demais para filtrar o excesso de substâncias. Além disso, o inhame roxo também contém poderosos antioxidantes que ajudam a proteger os pequenos vasos sanguíneos nos rins, prevenindo a inflamação e a fibrose glomerular. Um estudo de cientistas japoneses mostrou que o grupo de idosos que comia inhame roxo 2 a 3 vezes por semana tinha uma taxa significativamente menor de insuficiência renal em comparação com aqueles que comiam menos. Essa é também a razão pela qual o inhame roxo é considerado um alimento para a longevidade, presente em muitos cardápios de saúde japoneses. Vocês podem preparar o inhame roxo em muitos pratos simples. Cozinhar inhame roxo com frango preto ou costelas de porco. Adicionar algumas fatias de tâmara vermelha para aumentar o efeito de tonificação do qi e nutrição do sangue. Cozinhar inhame roxo e comer com sal de gergelim. Um prato simples que ajuda o corpo a se sentir leve e fácil de digerir. Cozinhar inhame roxo no vapor e amassar. Comê-lo pela manhã como um mingau macio que sustenta, tem poucas calorias e é bom para os rins. O inhame roxo é adequado para idosos, pessoas com micção noturna, fadiga ou pessoas com açúcar no sangue alto, colesterol alto. No entanto,
vocês devem comer apenas 2 a 3 vezes por semana. Não devem comer muito, pois pode causar inchaço abdominal e dificuldade de digestão. Pessoas com estômago frio ou diarreia devem cozinhá-lo bem para facilitar a absorção pelo corpo. Ao descascar, vocês devem usar luvas ou lavar as mãos imediatamente após o preparo, pois a seiva do inhame roxo pode causar uma leve coceira. Em vez de procurar medicamentos caros, às vezes apenas um inhame roxo do quintal, vocês já têm um remédio natural para nutrir os rins todos os dias. Se vocês mantiverem o hábito de comer inhame roxo, combinado com um estilo de vida saudável, o corpo ficará saudável, os rins funcionarão de forma duradoura e vocês sentirão claramente a energia se recuperando a cada dia. Em seguida, Dr. Miguel Silva compartilhará com vocês os 3 últimos tipos de raízes. Esses pratos são familiares e têm um poder milagroso para reduzir a pressão arterial, diminuir a creatinina, limpar o sangue e proteger os glomérulos contra danos. Por favor, acompanhem a próxima parte para não perderem, pois são raízes que pessoas com insuficiência renal ou micção noturna não devem ignorar. 5. Batata doce, uma raiz comum que ajuda a diurese, reduz a pressão renal e estabiliza o açúcar no sangue. A batata doce é um alimento comum e familiar para todas as famílias portuguesas. Desde as batatas doces cozidas de manhã até o aroma das batatas doces assadas à noite, essa raiz nos acompanha desde a infância. Mas poucas pessoas sabem que a batata doce é um dos alimentos que ajuda os rins a funcionar de forma mais suave e eficaz. Na medicina oriental, a batata doce tem sabor doce, natureza neutra e efeitos de tonificar o baço e o estômago, umedecer os intestinos, beneficiar o qi e ser um leve diurético. Os antigos costumavam usar a batata doce para pessoas idosas com micção noturna, prisão de ventre ou fraqueza. A batata doce não só ajuda o corpo a se sentir saciado por mais tempo, mas também fornece energia saudável, sem aumentar a carga sobre os rins. De acordo com a medicina moderna, a batata doce contém muitas fibras solúveis, que ajudam a retardar a absorção de açúcar no intestino, estabilizando assim o açúcar no sangue. Quando o açúcar no sangue é controlado, os rins reduzem a pressão de filtragem do sangue. Além disso, o teor natural de potássio na batata doce ajuda a equilibrar os fluidos corporais, reduzir a retenção de sal, estabilizar a pressão arterial e aumentar a capacidade de excreção de urina. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que o grupo de pessoas que comia batata doce de 3 a 4 vezes por semana tinha um risco cerca de 20% menor de desenvolver doença renal crônica em comparação com aqueles que comiam menos. Vocês podem usar a batata doce de várias maneiras. Cozinhe batata doce para o café da manhã, que é quente para o estômago e ajuda na digestão. Asse batata doce para um lanche da tarde, delicioso e com forte ação antioxidante. Cozinhe sopa de batata doce com espinafre ou vegetais verdes, um prato refrescante, fácil de digerir e que ajuda o corpo a equilibrar a homeostase. A batata doce é especialmente adequada para pessoas com micção noturna, pressão alta, açúcar no sangue alto ou pessoas que se sentem cansadas e com fome rapidamente. No entanto, vocês só devem comer 3 a 4 batatas doces pequenas por semana. Não devem comer muito, pois pode causar inchaço ou distensão abdominal. Pessoas com estômago fraco, refluxo ou má digestão devem escolher batata doce cozida ou no vapor em vez de assada para reduzir a irritação. Além disso, nunca comam batata doce germinada ou com manchas pretas, pois a raiz pode produzir toxinas que prejudicam o fígado e os rins. Para o café da manhã, basta uma batata doce cozida e um copo de água morna. Vocês já terão um remédio simples e eficaz para nutrir os rins. Se mantiverem o hábito regularmente, sentirão o corpo mais leve, o sono mais profundo e o espírito mais revigorado a cada dia. 6. Raiz de kudzu. Limpa o calor, baixa a pressão arterial e protege os rins de complicações do diabetes. Ao mencionar o kudzu, muitas pessoas geralmente pensam apenas na bebida de pó de kudzu para aliviar o calor no verão. Mas, na verdade, a raiz de kudzu é um remédio precioso para idosos, pessoas com pressão alta ou diabetes. Na medicina oriental, o kudzu tem sabor doce, natureza fresca e efeitos de limpar o calor, desintoxicar, produzir fluidos corporais e nutrir o yin renal. Os antigos usavam o kudzu para tratar calor interno, sede excessiva, pouca urina, pressão alta ou fadiga devido a rins fracos. A ciência moderna também comprovou esse efeito. O kudzu contém 2 ingredientes ativos preciosos, puerarina e isoflavona,
que podem dilatar os vasos sanguíneos, ajudando a baixar a pressão arterial, aumentar o fluxo sanguíneo para os rins, reduzir a resistência à insulina e prevenir complicações do diabetes nos rins. Além disso, o kudzu também tem um forte efeito antioxidante, ajudando a proteger as células renais de danos dos radicais livres. Um estudo publicado no Journal of Renal Nutrition and Dietetics mostrou que o composto puerarina no kudzu melhorou a função glomerular e reduziu o índice de creatinina em pacientes com diabetes em estágio inicial. Vocês podem usar o kudzu de várias maneiras. Misture o pó de kudzu com água morna, bebam um copo pequeno de cada vez para desintoxicar o corpo. Fatiem a raiz de kudzu fresca, sequem-na e preparem chá. Usem-na à tarde para baixar a pressão arterial e refrescar o fígado. Cozinhem sopa de kudzu com carne magra ou peixe. Este prato é delicioso e ajuda a nutrir o yin renal, reduzir o calor e aliviar a fadiga. As pessoas que devem usar o kudzu são idosos com pressão alta, diabetes, calor interno ou pessoas que sofrem de insônia, estresse, pele seca e pouca urina. No entanto, vocês devem ter cuidado para não beber pó de kudzu concentrado ou beber muito de uma vez, pois pode causar dores de estômago frias. Pessoas com pressão baixa devem limitar o uso regular e mulheres grávidas devem consultar um médico antes de usar. O ideal é que vocês bebam kudzu apenas 2 a 3 vezes por semana, um copo pequeno de cada vez. Se mantido regularmente, vocês sentirão o corpo mais leve, o sangue circulando melhor e os rins funcionando de forma mais eficaz. 7. Açafrão, um remédio anti-inflamatório, desintoxicante e regenerador de células renais. Caros amigos, o último tipo de raiz na lista de hoje é o açafrão, uma especiaria familiar na cozinha, mas que é um guarda-costas silencioso para o fígado, rins e vasos sanguíneos. Na medicina oriental, o açafrão tem um sabor amargo e levemente picante, natureza quente e efeitos de mover ou qi, anti-inflamatório e desintoxicante. Os antigos usavam o açafrão em receitas para tratar dor abdominal, icterícia, distúrbios digestivos, inflamação renal leve ou doenças do trato urinário. A medicina moderna provou que a curcumina, o principal ingrediente ativo do açafrão, é uma das substâncias anti-inflamatórias mais poderosas encontradas na natureza. Centenas de estudos internacionais mostram que a curcumina ajuda a inibir o processo inflamatório nos glomérulos, neutraliza os radicais livres, previne a fibrose e protege as células renais. Um estudo no Journal of the American Society of Nephrology mostrou que após 3 meses de suplementação com curcumina, pacientes com insuficiência renal em estágio inicial melhoraram significativamente os marcadores inflamatórios e a função de filtragem do sangue. Vocês podem adicionar açafrão à sua dieta diária de várias maneiras. Bebam leite dourado morno, misturem 200 ml de leite morno com uma colher de chá de açafrão em pó e um pouco de mel. Bebam antes de dormir para ajudar o corpo a desintoxicar e dormir profundamente. Cozinhem sopa de açafrão com peixe ou carne magra, que é deliciosa e facilita a absorção do ingrediente ativo. Usem o açafrão em pratos assados ou salteados, que realçam o sabor e são benéficos para a saúde. Se o açafrão for combinado com pimenta preta, o corpo absorverá a curcumina dezenas de vezes melhor. No entanto, vocês só devem usar 2 a 3 vezes por semana. Pessoas com cálculos biliares, obstrução biliar ou distúrbios de coagulação sanguínea devem consultar um médico antes de usar. O açafrão não só ajuda a proteger os rins, mas também combate o envelhecimento, aumenta a resistência e embeleza a pele. Essa é a razão pela qual indianos e japoneses sempre consideram o açafrão um presente da natureza para a longevidade e a saúde. Viva saudável a partir de coisas simples. Caros amigos, os 7 tipos de raízes que Dr. Miguel Silva acabou de compartilhar, desde o inhame, rabanete branco, raiz de lótus, inhame roxo, batata doce, kudzu até o açafrão, são todos alimentos disponíveis na culinária portuguesa. Cada tipo de raiz tem um uso específico, mas quando combinados harmoniosamente na dieta diária, eles formam uma armadura natural que ajuda a proteger e restaurar os rins. No entanto, vocês também devem lembrar que comer apenas esses tipos de raízes não é suficiente. O mais importante é combinar com um estilo de vida saudável, beber água morna suficiente, dormir cedo, reduzir o sal, limitar o consumo de álcool, parar de fumar e seguir as instruções do médico se houver doenças crônicas. Rins saudáveis significam um corpo saudável. Uma tigela de mingau de inhame de manhã,
um copo de kudzu ao meio-dia, um copo de leite dourado morno antes de dormir. Essas pequenas coisas, se feitas regularmente, se tornarão hábitos de ouro que ajudarão vocês a viverem saudáveis, felizes e cheios de energia. Se vocês acharam as informações de hoje úteis, por favor, curtam e inscrevam-se no meu canal para continuar a acompanhar Dr. Miguel Silva em outras jornadas de cuidados com a saúde natural. Dr. Miguel Silva deseja a todos muita saúde.